Seja então bem-vindo aos Ansas mais uma vez. Hoje o tema é muito interessante porque não é só um tema, vamos falar de mais coisas, mas fique para ver, porque já sabe que nós, sem a sua companhia, não estaríamos aqui com certeza. A nossa convidada de hoje é da Póvoa de Varzim, está a dar aulas em Viana do Castelo, é formada em História e o nosso primeiro encontro, curiosamente, não foi em nenhum destes sítios. Foi em Alfândega da Fé, numa aldeia que se chama Vilarelhos. Ou seja, esta freguesia da Alfândega da Fé faz um evento todos os anos relacionado com a poesia de vanguarda, a arte de vanguarda, enfim, vários registros a nível cultural que convém visitar sempre que possa, lá pelo fim do mês de julho. É uma animação em todos os aspectos, principalmente no aspecto humano, em que as pessoas, sem se conhecerem, acabam por ficar amigas e marcarem encontro para o ano seguinte. Não lhe parece bem? É isso, foi como aconteceu com a Sofia. Nós encontramos-nos lá, a Sofia Azevedo Teixeira, encontramos-nos lá e, curiosamente, ela vem dar aulas para Viana e, claro, era inevitável este encontro, como deve imaginar. O que é que faz a Sofia para além de ser professora? É uma apaixonada pelas histórias da terra, por histórias antigas, e nós sabemos que a Póvoa é realmente um ninho de várias tradições, de várias situações ligadas à cultura popular. Portanto, mas isso ela vai nos dizer com certeza. Eu já passei a apresentá-la e agora vou-lhe agradecer por ela ter vindo. Muito obrigada, e fazer-nos companhia neste pedacinho de tempo, que é sempre pouco, mas que dá para conversarmos daquilo que nos interessa, que é principalmente a parte cultural da vida. Sim. A Sofia já escreveu uns livros, o que tenho aqui é Guardiã das Coisas Perdidas. Devo dizer-vos que é um livro bastante interessante, já comecei a ler, já li a primeira parte e gostei muito, portanto estou interessadíssima em ver o resto e depois os outros livros que ela também terá para nos facultar dentro de algum tempo. Ela porá nas suas redes sociais, com certeza, sim, claro que a que teremos acesso. Sofia, mais uma vez bem-vinda. Muito obrigada. Oxalá pelo que este bocado que vamos conversar sirva para nos lembrarmos de certas coisas, que é isso que interessa, e que também interessa a quem nos ouve e vê esta conversa sobre a história, sobre os livros, sobre o nosso pedaço de chão onde nascemos e que teimamos em preservar, que isso é muito bom. E então, como é que estamos por Viana do Castelo? Estamos muito bem. Estou a dar aulas realmente na Escola Secundária de Monserrate. Muito bem. Fiquei colocada este ano. E estou-me a habituar naturalmente à escola, a muitos alunos. É uma escola muito agradável, muito bonita. Estou a dar a disciplina, portanto, estou a dar aulas ao 10º, 11º e 12º secundário profissional. Muito a bem. Disciplina de História da Cultura das Artes. Que giro. E também à noite, a uma turma F, na qual dou Cultura, Língua e Comunicação, CLC. Essa Cultura, Língua e Comunicação baseia-se também na história? Ou serve-se da história? Serve-se, eu diria que serve. É sim. Até porque nesta disciplina em particular não há um manual. Há conteúdos, naturalmente, e depois o professor tem que desenvolver. Acho que, aliás, é assim há muitos anos. Eu penso que a EFA nunca teve... Não faço ideia, nunca dei aulas. Pois, lá está. Já conheço há muitos anos, exatamente. Mas penso que sim, que não há um manual propriamente dito, mas há os conteúdos aos quais os professores depois vão adaptando, naturalmente, os conteúdos enfim, às aulas, não é? Por exemplo, às temáticas. Por exemplo, na aula passada, por exemplo, só a propósito, quando diz que há tal ligação com a história... falar da comunicação, por exemplo, ao longo dos séculos, como é que se fazia, ou a memória, a importância da preservação da memória, entender a memória como uma forma de cultura, não é? De preservar a história de um povo, isto a propósito da introdução que fez. Portanto, estou-me a adaptar muito bem, estou a gostar muito da vossa Viana, espero conhecê-la melhor um pouco. Ótimo, ainda falta muito para chegar lá. Sim, ainda cheguei outro dia também. É pouco tempo. Sim. Mas vai gostar com certeza. Há aqui um aspecto dessa parte do ensino da história, como falou, que estava a ser ministrada, dá-me a impressão que há uma certa liberdade
finalmente ao professor, no caso de dirigir, entenda-se, os assuntos para coisas que ele resolve trazer para as aulas e que vão ser, com certeza, produtivas para os alunos. Sim. Essa parte é interessante, sim, não é? Esta parte é interessante, sim. Porque geralmente o professor, quando está... Isto são opiniões, não passam disso. Sim. Quando o professor está cingido ao manual, não pode sair dali. Não. E é um Parece risco. que assim, assim há uma panóplia de assuntos que podem ser tratados e por vários caminhos, não é? Sim. Eu nesse aspecto, compreendo eu. Sim, nesse aspecto sou da sua opinião, aliás. Sim. Porque é como diz, com o manual temos certas... Aliás, porque há tanto trabalho, tanta burocracia, tanta outra coisa para fazer como professor, que depois podemos ficar um bocadinho presos ao manual, e é verdade. Claro, e quase sempre se fica. Sim, acaba-se por ficar. Sim. Infelizmente, tenho que reconhecer esse aspecto. No caso desta disciplina, não tanto. Claro que temos que respeitar na mesma os conteúdos, até porque no meu caso é uma disciplina que eu dou juntamente com outra pessoa, outra colega, portanto temos que dividir o que é que cada uma faz, não é? Mas nesse aspecto sim. Sou bastante a favor desse sistema. Sim, e até depois porque adaptamos também à turma, não é? As pessoas são geralmente trabalhadores estudantes, não é? Portanto, têm uma vivência e uma experiência, não é? Já significativa, dos ou pelo miúdos, menos, não é? claro. E é interessante também tentar debater e trazer a história de alguma forma aos dias de hoje, não é? Haver ali uma ponte entre os dois. A história é importante por isso também, não é? Muito sempre das pontes que estabelece, muito não é? Importante, e os paralelos que cria ao longo dos tempos. Sem dúvida. Parece-me que a nossa história está um bocado... Eu tive uma experiência há tempos em que falei de duas figuras conhecidas da história de Portugal. Isto agora deixamos os cursos EFA, sim, claro. Não é esse nível que estou a falar, sim, claro. Mas do ensino da história em geral. Cheguei à conclusão de que há figuras históricas de que já não se fala. Não estão no programa. Por exemplo, Duarte Almeida, lembrei-me agora, que foi o homem que defendeu a nossa bandeira num combate a quem cortaram as mãos. Ele segurou, apesar de tudo, segurou com os braços e com os dentes a bandeira. E outro dia falei nisto num grupo dos 40, mais ou menos pessoas de 40 anos, e ficaram muito admiradas. Onde é que eu fui buscar isto, não é? Acho que não sonhei. Não, acho que não. Não, mas isto é um exemplo. Sim. Hoje, aquelas histórias até caricatas da nossa história acabam por não ter reflexo no ensino, nem se apresenta, nem se refere, muitas vezes. Infelizmente, concordo também consigo, até já a propósito de exemplos também, por exemplo, a propósito agora dos 500 anos do Camões, quer queiramos, quer não, quer gostemos, quer não deixa de ser uma figura histórica de renome. Então, extraordinário, nosso primeiro, extraordinário, não é? E, no entanto, não, posso estar a dizer uma grande asneira, e se estou, peço desculpa, mas não vi uma grande envolvência, digamos assim, nesta comemoração, ok? Mesmo em escolas, talvez, algumas exposições, mas não tanto como poderia ter sido e como deveria ter sido. Claro que eu, como sou de História, posso ser suspeita nesta minha observação. De olhar a figura como uma figura histórica. Sim, não é? Mas ainda há um bocadinho aquela ideia de que História, até os miúdos às vezes têm assim, que História tem que se estudar muito e que é muito expositiva e que não sei o que, não sei o que mais. Mas ela é fundamental. Ela, no fundo, nós somos a história, não é? Nós fazemos parte deste puzzle, não é? E temos que a conhecer. Parece um clichê dizer, se não temos o passado, depois no presente e o futuro. Parece um clichê esta frase, mas é verdade. É assim que deve ser. É assim que deve ser. Temos que a defender ao máximo. Claro. Depois, a Sofia está a ver a sua parte como professora de História. É muito bem. Só que há outra parte do português. E dá-me a sensação, eu posso estar a dizer uma coisa inconcebível, mas vou dizer, acho que o Camões, a partir dos tempos, não houve o cuidado de o esmiuçar, explicar aos alunos que aquilo é tão rico, os Lusíadas são uma obra tão rica e tão diversificada, que fala de tudo, no fundo,
que a nossa história está ali toda, no fundo, se analisarmos bem. Agora, o nosso grave problema está em entender o que ali está. Sim, sem dúvida. Se o professor não transmitir ao aluno exatamente o que o poeta quis dizer, sim, é escusado pormos o Camões realmente nos píncaros, não é? Digamos assim. E nos currículos a estudar, não é? Sim. Agora, eu compreendo que não é fácil, mas quem é professor de português tem de ter a capacidade de fazer chegar aquilo até à compreensão mais simples dos alunos. Não sei se me faço entender. Sim, porque há ali termos realmente... Primeiro, alguns estão em desuso já. Sim. E depois é preciso pegar nos Lusíadas, nos cantos dos Lusíadas, sim, e analisá-los todos em bloco, mas também individualmente e frase por frase, não é? Verso, sim, por verso. Porque há ali muito manancial de cultura, sim, em qualquer uma das situações, ou em verso, ou em canto, sim, ou na própria frase. Portanto, o que me parece é que isto é quase como no jazz, sabe? A maior parte das pessoas não gosta de jazz porque não entende a música. Sim. Não percebe o que ela quer dizer. E depois temos aquelas pessoas que dizem, o jazz não, que é muito chato, não se entende nada. Mas é precisamente porque não se entende mesmo. Exatamente. E a partir do momento em que a pessoa não percebe, não pode aprender. Isto aplica-se à história, sim, ao português e à matemática, que é por isso que nós temos às vezes algumas dificuldades na matemática, também passa por aí, não é? Sim. Compreendo que sim, também foi aluna. Sim, e matemática também foi. Pronto, todos nós temos alguma coisinha dessas a dizer, não é? Ou porque o professor era diferente, ou porque marcou a nossa vida, pronto, na parte negativa, vamos dizer assim. Qualquer professor é o melhor ou o pior para o futuro, não é? Sem dúvida nenhuma. Vai ficar lá. Isso tem sempre influência. Portanto, é interessante essa parte dos cursos EFA, como está a ser ministrada, e também a outra, não é? E os alunos, que é 17, 15, 16? No EFA? Não, nos outros. No geral, sim, no geral, entre sim, os 15 e os 17, 18, 20. Alguns com 20, sim. E esses como reagem à história? É assim, eu também ainda comecei há pouco tempo, mas não é? parece-lhe que eles também têm alguma... Mas parece-me que... Vamos ver. Alguma relutância. Vamos ver. Espero que não tenham. O problema é o trabalho, não é? Eu espero que não tenham. O problema é estudar. É um bocadinho, sim, também. É isso também. Porque já eles têm a vida muito ocupada. Sim, mas também isto... Não quer dizer que esteja bem ocupada, não é? Mas esta questão das redes sociais também faz com que percam muito tempo ou muito rapidamente querem... Portanto, lá está. Por exemplo, uma palavra, até no Camões, ou não, que seja mais difícil de perceber. Vão imediatamente às redes sociais, não é? Ou à internet, não é? Mas mesmo que a definição não seja a mais correta, vão lá e no instante resolvem, não é? Está resolvido. Está resolvido, mesmo que não entendam exatamente o que quer dizer. Portanto, eu acho que há uma rapidez... Essa facilidade também que não é construtiva, boa, não é? Não. Pois não. Acho que é um bocado por aí também. Eu continuo a gostar muito do dicionário. Também acho eu. que é aquela Bíblia que a gente tem que ter sempre à mão. Sim. Apesar de tudo, apesar das facilidades, sim, acho que ainda é o melhor meio de tirarmos as dúvidas. Muito bem. Quanto ao ensino, estamos falados. Alguma, só para terminar essa parte. À vontade. Parece-lhe que o ensino... ora bem, para concluir o que nós dissemos, sim, a experiência faz o aluno? Quanto mais ele experimenta, quanto mais ele vê por A mais B que o que lhe está a dizer é verdade, é lógico. Eu acho que é muito importante. A questão é ele seguir esse caminho, não é? Estar disposto a... Estar disposto a. É como eu digo, acho que em muitas facetas da vida, nomeadamente na educação, é preciso tudo para ontem e rápido, independentemente, e fácil, independentemente de ser o mais lógico ou o melhor, mas é o que eu digo, é tudo muito fácil, muito rápido, não acho que seja a solução. E o ensino, especialmente, acho que perigou um bocadinho por causa de todas essas coisas. Sim, mas o ensino também, agora, mais do que rápido ou não, é a burocracia.
Pois, isso é uma parte que nem vale a pena falar nela, porque toda a gente sente isso, não é? Nem dá tempo de prepararmos efetivamente o mais importante, que são as aulas, não é? E o contacto direto com os alunos, que é muito importante. Pois, está claro. Isso é queixa geral dos professores. Sim, sem dúvida nenhuma. E acho também que é por aí que se afastam os docentes mais rapidamente. Sim. Afundados em burocracias, em papéis para tudo e para mais alguma coisa, tudo para ontem. Depois, como é que é a relação que queremos também ter de proximidade com os alunos? Claro. E os alunos também sentem que nós estamos lá, mas já estamos a pensar na reunião e não sei coisas, exatamente. E, portanto, assim, acredito que sim, uma grande parte desse desinteresse dos professores também vem da falta de cuidado com eles também, não é? Sim. Temos de admitir. O mais complicado é que já não é só para os professores, isto está a estender-se à sociedade em geral, não é? Para fazermos uma coisa qualquer, temos um monte de comunicações e de papéis que temos de tratar, que dá vontade de não fazer nada, não é? Por isso que as pessoas se desinteressam, não é? Acho que as pessoas depois acabam por desistir. Parece que está feito de forma a que as pessoas desistam. Com certeza, já falámos nisso há uns dias e eu acho que é mesmo isso, a dificuldade parece fomentar a desistência que está criada mesmo para não se chegar lá. Mas vamos acreditar que não. Vamos acreditar que agora, sim. Agora, vamos acreditar é que a música que é muito interessante, a que trouxe, e vamos ouvir, voltamos já à conversa, está bem? Está bem, obrigada. FM. Cá estamos de novo à conversa com Sofia de Azevedo Teixeira, se agora chegou à nossa companhia. É uma professora da Escola de Monserrate, foi colocada cá este ano, está cá há pouco tempo, mas temos uma certeza, é que a professora está a gostar da cidade, das aulas, dos alunos, enfim, está entusiasmada, que é o que nos interessa, ainda bem. A Guardiã das Coisas Perdidas é um dos livros de Sofia de Azevedo Teixeira. Fala-nos de histórias da Terra, histórias, lendas que já se perderam no tempo, provavelmente. Penso eu que será por aí. Apanha algumas partes. É Sofia? Sim, portanto, a Guardiã são 9 contos, não é? 9? Sim, 9 contos. Sim, tem algumas influências, naturalmente, da minha freguesia, que é Argivai, Póvoa de Varzim, que convido a conhecerem já agora. Mas tem muito de ficção, porque é o caminho que eu gosto de seguir. Embora que eu já tenha, a propósito, escrito outros livros em que são especificamente lendas da minha freguesia, de Argivai, que é o caso dos Penedos dos Guizos. Essa é mesmo específica. Construí a partir de um resquício, de uma informação de um padre da minha freguesia que deixou informação nesse sentido e a partir daí recuperei. No caso da Guardiã, quem me conhece e quem conhece Argivai identifica imediatamente locais específicos que aparecem nas histórias. Mas também tem muito de mim e naturalmente alguma ficção. Claro que sim. Mas são histórias muito diferentes. A ficção já é sua, não é? Sim. É um mas cunho o género, pessoal. sim. Para além deste, Sofia, isto é um livro em prosa. Sim. Não se dedica à poesia. Não consigo. Gosta do texto poético. Muitíssimo. E que outros livros já publicou? Eu sei que publicou outros. Já publiquei outros. Pronto, o primeiro de todos foi Os Penedos dos Guizos, lá está, uma lenda da Argivai. Depois escrevi As Terras de Ninguém, que é uma narrativa de viagem relacionada com a viagem, precisamente, repetindo, que eu fiz à Guiné-Bissau, uma viagem de ajuda humanitária. Fomos de carrinhas e viemos de carrinhas, portanto, toda aquela experiência foi imensa e transportei-a para as narrativas de viagem. Depois escrevi a monografia da minha freguesia, portanto, a história. E depois, se não me estou a esquecer de nenhum... Depois escrevi também a Ribeirinha. Esse livro está mesmo com ilustrações para crianças. A Ribeirinha não é uma ribeira, não é? É Maria de Pais Ribeiro, que era uma amiga a favorita do Dom Sancho I, a favorita, e carinhosamente era conhecida por Ribeirinha. E porquê que escrevi também? Porque a Ribeirinha viveu na minha freguesia, em Argivai. Dom Sancho I passou por lá muitas vezes e ainda existe a casa onde ela viveu. Portanto, escrevi sobre ela
mais nitidamente mais especificamente para crianças. E depois a Guardiã das Coisas Perdidas. Também tem alguns trabalhos relacionados com, portanto, artigos escritos para o Boletim Cultural da Póvoa de Varzim, o Boletim Cultural Póvoa de Varzim, que chama-se mesmo assim, tem artigos diversos e também já escrevi para lá. Para os jornais, portanto, de alguma forma a escrita está completamente, sempre, faz parte de mim, não há hipótese. Agora, este é o mais recente, a Guardiã. Certo, tem alguma mais já em ideia para? Tenho, mas em segredo, mais? Sim. Pronto, mas já está meio, no princípio, já tem ou está mais em projeto? Não, já tem mais de 4 páginas, não, estou a brincar. Não, já tem algumas páginas. Chateada essa. Já tem algumas páginas, sim, mas está em stand-by, não é? Ou em banho-maria, porque pronto, preciso de quando tornar a pegar nela, sei que desenvolvo. Tudo que escreve é sobre a sua terra? Não, tem obrigatoriamente. Não. Por acaso, agora que pergunta, até tem sido. Depois eu estava Acho que nem pensamos muito bem às vezes no que fazemos. Exceto Terras de Ninguém, que realmente era especificamente sobre a viagem à Guiné-Bissau, pois realmente é mais sobre a minha freguesia, sem dúvida. Muito mesmo bem. Que tenha a tal parte ficcionada, há sempre um metatexto que tem alguma coisa a ver ou com os arcos, ou com a igreja, ou com a capela. Pois. Há sempre as raízes. Claro, são muito importantes e quer a gente queira, quer não, acabam sempre por nos chamar, não é? Sim, sem dúvida. Estão presentes em tudo. No meu caso, sim. Olha, ainda bem. Diga-me outra coisa, esta questão da Guiné-Bissau não tem a ver com aquele grupo de professores que fez um trabalho na Guiné, não? Não é esse. Pronto. É um grupo... fez uma viagem sozinha, ou em grupo? Não, foi em grupo, mas não Sim. eram professores. É um grupo que agora... Pronto, que ajuda a Guiné-Bissau? Sim. É um grupo que está sediado em Árvore, Vila do Conde, que, portanto, que é o Gil Ramos. Não sei se posso estar aqui a fazer publicidade, mas penso que não há problema nenhum, porque é uma questão humanitária. Não tem problema nenhum. E que realmente recruta pessoas, não é? Pessoas. Todos os anos, quem quiser ir, naturalmente. Há quem vá de avião, eu quis mesmo ir de carrinha, não é? Para sentir a experiência toda ao máximo. E depois vamos, portanto, passamos na Mauritânia e vamos a um orfanato que está lá, não é? E fazemos uma série de trabalhos, pôr rede mosquiteira, trazemos lençóis e comida, muita comida, não é? E depois vamos para a Guiné-Bissau, para a tabanca de Dulombi, que foi onde ficámos. Há uma ligação da tabanca do Lombi com portanto, com o Gil Ramos, porque o pai dele, no tempo da guerra, esteve lá e ajudou, como engenheiro, ajudou a fazer o forte. Quase sim, sempre há uma daí, ligação, sim, lá está, as raízes, de uma forma indireta, acabou por ser as raízes. Sim. E depois na tabanca do Lombi também fazemos todo o tipo de apoio, no sentido, trazemos comida já, portanto, bens alimentares, para pelo menos 3 meses, porque depois dali a 3 meses virá ou outra organização grupo, ou outro grupo. E também, por exemplo, na altura que eu fui, pintámos o hospital, trouxemos colchões. Claro que não trazemos tudo na carrinha, não é? Porque vem um barco que transporta aqueles materiais mais pesados, não é? E pronto, e tratamos na escola também, trazemos livros, cadernos, foi belíssimo entregar os cadernos. Só fui uma vez. Gostava de voltar? Gostava. É que há cá em Viana também uma organização que trata do fornecimento de bens essenciais para a Guiné e tem feito lá umas obras brutais a nível dos hospitais, das escolas, de maternidades, Ai, etc. que bom, fico muito feliz. Sim. É muito importante. Portanto, é por isso que eu perguntava se tinham alguma coisa a ver, provavelmente, sim. Pois não sei. Pois não sabe a da ligação. Se a associação, muito não bem. sei. Se escolhesse um país africano para morar, onde é que gostaria de morar? A Guiné não. A Guiné não. A Guiné é compreendo. Pronto. Há muita falta de tudo, não é? Tudo. Desde álcool, algodão, coisas assim simples. Sim. Aparentemente que nós até se calhar passa de prazo e nem ligamos. Ou até a água, não é? Que é o mais importante. Água é essencial. Nós não podíamos, não é só assim havia um poço, fácil. só podíamos tomar um banho com um balde. Quer dizer, é uma sensação que nós não fazemos ideia quando abrimos a torneira e deixamos ali a gastar. Não temos a noção do que é viver sem ela. Portanto, a experiência foi enriquecedora
por essa parte. É uma zona belíssima, mas não, prefiro estar em Argivai. Ou em Viana. Mas leva-se, vou passar o termo, um soco no estômago quando chega a esses muito sítios, grande. não é? Eu acho que às vezes, não querendo parecer... enfim, às vezes acho que as pessoas precisavam de perceber o que é isso. Toda a gente precisavam de ir a um por uma sítio experiência qualquer para entender. Não é castigar coisas, ninguém, não é? nem nada do género, mas precisavam. Precisamente porque não se conhece, não é? Não se faz ideia. Não. Exatamente. A dificuldade que é. E quem diz aí, diz... Outros sítios, certamente, a África, infelizmente, está coberta de situações dessas e que nós sabemos que não era necessário. Pois não. Não se aplicaria aí, não é? Porque muita coisa resolvia-se facilmente. Pois, com certeza, um continente riquíssimo como é, não é? E com países com muitas potencialidades. Fome, enfim, assim. Esperemos melhores dias, mas esperemos a gente vai colaborando assim nestas pequenas, grandes coisas. Sim, e fico feliz que haja também associações. Dá-se muito a essas pessoas que nada têm e que tudo é valioso. E na Póvoa, a sua atividade cultural, como é? Na Póvoa... Frequenta? Diga? Frequenta algumas atividades culturais na Póvoa? Sim, sempre. A biblioteca e o arquivo e o museu também são muito... São dinâmicos? Sim, muito dinâmicos. Está sempre a acontecer alguma coisa. A Póvoa está sempre a acontecer alguma coisa. É verdade. E, portanto... Tem sempre muita gente também. Tem sempre muita gente, claro. E, portanto, eu, sim, estou sempre dentro do assunto. Recentemente fizemos, a propósito das festas da nossa freguesia, que nós também temos o padroeiro São Miguel, não, da freguesia da Argivai. Da freguesia. São Miguel e Nosso Senhor dos Milagres, sim, que são as festas por excelência. Quando a freguesia fez uma festa recentemente, fizemos um teatro de rua, foi muito interessante, porque é uma das coisas que eu gosto particularmente. Aliás, já quando foi a monografia da Argivai também fiz isso, que é contactar diretamente com as pessoas mais velhas da freguesia, fazer a recolha do património imaterial, que eu acho uma riqueza. Lá está, sou de história, é verdade, mas eu acho que é uma riqueza que não tem preço. Poder conversar com as pessoas, poder recolher os testemunhos. E no caso do teatro de rua, em concreto, foi... recuperar e recuperar tradições que já não se usam, mas que estão na memória das pessoas, mais uma vez, a memória ainda, graças a Deus, e ao fazer, portanto, o teatro da rua, teatro popular, sem dúvida, e eu acho lindíssimo. Isso é um contributo muito bom, porque nessa questão acho que o teatro popular está a perder espaço. E não pode, ou não deveria. Não deveria, não é? Até porque, já a propósito, a minha freguesia de Argivai está a ficar, digamos que, como está muito colada à Póvoa, e as questões, enfim, habitacionais, digamos assim, estão a fazer com que a Póvoa alargue, não é? Claro. E Argivai corre o risco de ser engolida, digamos assim, nesta situação. Portanto, tudo que tem a ver com a recolha da história, com a recolha do património, contem comigo, porque eu faço por isso. Fazer-se, não é? Sim. E as pessoas reagiram muitíssimo bem, a vestirem os trajes da época, enfim, a fazerem tudo aquilo que as avós gostavam. É? E o mais interessante ainda é que os jovens também aderiram bem. Gostaram muito. Precisamente o contrário, sim, se pensa ao contrário muitas vezes, mas não podemos deixá-los. É o incentivo. Não podemos deixar morrer isto. É claro, o incentivo é tudo. Sim. E essas experiências são sempre enriquecedoras e marcam a história de um local. É preciso estar com a pessoa certa para escrever sobre isso, não é? Pelo menos do que posso, faço. Claro, logicamente. Nem que sejam apontamentos. Sim. É sempre importante, porque... Passados uns anos há quem se vá preocupar com isso. Sim, pois, mas tem que ser agora enquanto ainda é possível, até porque libertou de forma a que os jovens quisessem participar ativamente e querem repetir, e no ano seguinte já fizeram o cortejo, que era algo que já estava quase esquecido, e fizeram e querem fazer, mesmo as festas religiosas querem pegar nos andores, querem fazer as procissões, portanto está a valer a pena. Pois, independentemente não esquecer. Assume-se a festa. Sim.
como um ato teatral, por exemplo, e de comunicação entre as pessoas, e é isso que interessa, não é? Preserva a identidade, que é fundamental. A representação natural e por vontade própria. Sim. Não foram obrigados, não é? Não. Que às vezes corre-se o risco de cair naquela de o pai foi, o filho tem de ser, não é? Na lei das Marias. Não. Portanto, acho engraçado que colaborem assim, espontaneamente, não é? E criam-se regras a partir daí, não é? Para o ano já se vão procurar as pessoas. De certeza absoluta, e vão continuar a fazer, que eu acho brilhante. E as pessoas que contaram as histórias ficam deliciadas, não? Pronto, em relação a este teatro de rua, pronto, já, claro que sim, ficam deliciadas, até ficam todas contentes, não é? Sabem que vão aparecer, não é? E depois vêm as pessoas assistir e vêm estar os jornalistas, eu não sei o quê, eu contei todas contentes a preparar as roupas da época. E depois, por exemplo, o museu nesse aspecto é excepcional porque ajuda no sentido de empresta roupa, não é? Que eles têm um vestiário bastante rico, mas em algumas situações que até faltavam peças de roupa, não havia problema, porque as senhoras mais velhas, mas eu arranjo isto, eu arranjo aquilo, não sei o quê, tenho lenço, não sei o quê, e resolveram tudo. Todas contentes, todas orgulhosas, um bocadinho nervosas, claro, até porque havia lá uma altura em que cantavam, e enquanto, portanto, estavam a fazer as flores, que é uma das características da nossa freguesia também, que já não se usa agora, que era nas festas da praça ao monte, digamos assim, lá está a questão da rivalidade, da zona da capela até à igreja paroquial. Portanto, tem aqueles os enfeites, não é? Sim. Que pronto. Agora são aqueles enfeites de luz normal que toda a gente tem nas festas. Eram com mas era flores, não é? Feitas à mão. E portanto elas faziam serões. Eu não me lembro, mas sei que a minha avó e a minha bisavó juntavam-se com outras senhoras e faziam as flores em papel. Mais tarde em plástico, mas também agora em papel. E portanto, esses serões, nós também foi um dos quadros, como nós chamamos assim, um dos quadros recriados. E elas estavam todas contentes. Claro. E só ver aquela alegria de lembrar o passado, acho que isso vale tudo. Então, sabe que depois as pessoas acham também que chegam a uma altura que, pronto, já ninguém se interessa pelo que elas fizeram, o contributo que deram à sociedade, o que é uma pena, não é? É uma pena muito grande. É uma pena que nós até ao fim pretendemos ser todos válidos, não é? E quanto mais atenção se der, melhor ainda ao que se fazia. É uma maneira de gratificar essas pessoas, não é? De as compensar. E algumas pessoas, no que diz respeito, não propriamente ao teatro, mas quando foi a monografia, que eu recolhi o património imaterial, eu entrevistei-as mesmo. Algumas delas, infelizmente, já faleceram. Mas o que elas deixaram, os áudios, não é? Ouvir a voz delas a contar no tempo delas, como era, por exemplo, com a folhetada, que é uma coisa que já não existe há muitos anos. A folhetada. O que é isso? Que era uma tradição de que portanto, uma mulher já velha, que até fosse viúva, que casasse novamente, era alvo de folhetada. Ou seja, eles casavam-se, não é? Depois iam para casa e as pessoas da aldeia e de outras aldeias vizinhas traziam pipas e paus e textos, tudo a bater à volta da freguesia, que tinha que vir o regedor às vezes para se queixar, para mandar parar. Claro que os noivos não achavam piada nenhuma a isto, não é? Claro. Mas não deixa de ter sido uma tradição, uma piada, um gozo. Uma coisa do género. Até diziam que elas nem se seguravam nos quadris, de tão velhas. Claro que era só gozo. Que a noiva não achava piada nenhuma, não é? Que exagero. Mas era uma tradição, não é? E portanto, fui buscar tudo que ainda engraçado, existisse. A noiva não devia achar piada nenhuma, não. Mas criámos isso com jovens. Foi divertidíssimo. Riram-se, que era uma coisa monumental. Eu, quando era miúda também, por exemplo, agora que está a falar nisso, na passagem de ano, era muito vulgar assistir-se no meu lugar, partirem-se coisas velhas, exatamente à meia-noite. E andar com um texto e com uma colher de pau. Sim, a bater. Ou numa peça de folha, sim, não é? Sim. Que fizesse barulho. Acontecia muitas vezes e eu via-se. Portanto, então dizia-se, pronto, andam a correr o ano velho. Sim, lá está. Mandá-lo embora. Muito bem. Penso que a Póvoa
Tem ali depois outras coisas, que é a parte etnográfica, sim, das varinas e dessas sim, coisas. Seja um bocadinho à parte, não é? Sim, e das siglas poveiras também, sim, não é? Que é por excelência a ex libris da Póvoa, que também está muito bem explicado e representado no museu. Convido a visitá-lo, porque explica mesmo ao pormenor e tem objetos relacionados com as siglas, não é? Uma vez que as siglas estão relacionadas efetivamente com os pescadores, não é? Claro. Há alguns objetos que ainda têm as siglas gravadas e é muito interessante também. Essas siglas são marcas. São marcas, ou siglas ou marcas poveiras, que é como é conhecido. Basicamente, assim, muito resumidamente, era a forma dos pescadores, portanto, a comunidade pescatória da Póvoa, não é? Que é conhecida, grande. Os pescadores, portanto, quando eram, na maioria, analfabetos, não é? Não sabiam escrever, e então faziam, as siglas para cada família. Portanto, se ele desenhasse uma determinada cruz ou estrela, ou o que fosse, naquele barco, ou naquele instrumento, ou na rede, não está, mas pronto, sim, mas na alguma roupa, alguma coisa se pendurasse, dizia, aquilo é meu, não é? Portanto, às vezes até foi situações assim do género de alguém ter roubado uma peça. Alguém ter roubado uma peça, por exemplo, e tentar vender no Porto ou em Matosinhos, outra pessoa dizer, não, que isto é da família tal, como quem foi roubado, não é? Já havia um código, não é? Já havia um código, sim. E é muito interessante. Não se sabe exatamente a origem das siglas, há quem diga que venha eventualmente alguma expectativa das runas vikings, mas não temos a certeza disso. Pois. Absoluta não posso dizer, porque também, também não estudei, claro, não é? Claro. Mas há estudos nesse sentido. Realmente. E portanto... Ser uma coisa ancestral. Sim, perfeitamente. Tempos, não é? Depois, claro, foram tendo escolaridade e tal, e já não usavam tanto. Mas depois é engraçado que, por exemplo, faz-te conta que é uma cruz do pai, mas depois o filho continua com a faina. É a cruz e mais um traço, por exemplo, como quem é da família, mas é o filho do pai, não é? Neste caso. E depois são símbolos que estão por toda a Póvoa, nas ruas, junto à câmara, no chão, por todo lado. É mesmo uma marca. Interessante. Sim. Como as pessoas resolviam os problemas que tinham, não é? Têm que resolver a nível não territorial. Ler, e a questão escrever e criavam uma marca própria. E a questão territorial é sempre algo que nos acompanha ao longo dos séculos, não é? Como sabemos. Sim. Sempre acompanhará, não é? Sim, sempre. O que é nosso, é nosso. É nosso, não é? A questão da pertença é assim mesmo. Aqui há tempos houve aquele problema da camisola da Póvoa. Não sei se partilha da minha ideia, mas eu acho que foi muito bom que tivesse acontecido, não foi? Lá está, foi. Porque senão não saberíamos também, não é? Não saberíamos que a pessoa em causa tinha usurpado a camisola. Isso, a camisola estava um bocado metida estava na gaveta. Um bocadinho adormecida, estava. Ganhou qualidade e um salto visual e económico também, claro, porque agora há muita gente a escrever e a fazê-la e a trabalhá-la. Assim, estava moribundo. Estava moribundo. Eu sequer que lhe diga, eu acho que quase só havia no museu. Pois. Porque tem lá, naturalmente, o museu é muito cuidadoso no que diz respeito à história, naturalmente, claro. Mas é muito ativo também. E estava lá no manequim. Pronto. Pouco mais do que isso. Agora, é curioso porque na Póvoa, penso que também será assim noutras cidades, não sei, mas na Póvoa há muito, portanto, as pessoas de idade que já estão reformadas têm muitas atividades. É o yoga, é a camisola poveira, é a dança, e estão sempre metidos em atividades, basta que pertençam portanto, à Póvoa, à Vermar, outras freguesias, claro. Não é? E estão sempre envolvidos em muitas atividades, e ao fazer isso, uma delas é precisamente a criação da camisola poveira. Há umas que têm mais jeito para fazer a malha propriamente dita, há outras que têm mais jeito para fazer os bordados, porque os bordados também têm algumas técnicas, não é? Para ficar perfeitinho. Depois da camisola estar pronta, não é? Depois da camisola, e tem que ser, pronto, o mais comum é aquela cor, o branco, o bege da camisola, e depois as siglas. E preto, mas há quem agora também cria cores verdes e não sei o quê. O preço tornou-se um bocado assustador, não é? Eu não tenho nenhuma, também, mas assim, aumentou muito. Mas deu um nome e lembrou algo, lá está, como dizem muito bem, uma tradição da Póvoa, foi preciso ser usada para, não digo outro termo, não é? Para a questão territorial. Pois está claro. Foi.
muitas vezes é uma pena que isso não aconteça noutras condições. Noutras situações, é. Porque muita coisa se tem perdido, infelizmente, mas quando os outros dão valor, aí calma, que isso é nosso, ninguém mexe, agora é que vai ser, não é? E tem sido. E no caso da camisola foi quase uma guerra. E é muito engraçado, a gente entra na Póvoa, já está ali uma camisola exposta na rotunda. Achei piada, a semana passada passei por lá e vi realmente, e agora vejam bem, ou que uma coisa que podia ter passado despercebida, não passou. Sim, mas até podia. porque a ideia inicial, há uns anos largos, era que os pescadores a usassem. E chegaram Só que a usar, chegaram, mas não era muito fácil, porque eu já falei, lá está, o meu gosto de falar com as pessoas diretamente, já falei com alguns pescadores diretamente sobre o assunto, e eles disseram que não é fácil. Pois, porque é pesado, é muito chegado, depois é muito pesado, chovendo, e eles todos molhados, não é? Do mar, não é? Aquilo fica pesado, não dá jeito, pronto, não dá jeito. Sabe mais ou menos há quanto tempo teria surgido aquela camisola? Não posso precisar. Aquilo tem quase a ver com o surgimento do traje da Póvoa. Sim, e aí teríamos que se calhar recorrer ao António Santos Graça, que foi por excelência, também, não só, mas no caso dele concretamente, tudo que tem a ver com o traje, como dizem muito bem, com a camisola, com os ranchos. Sim. E as músicas dos ranchos poveiros, ele recuperou e guardou e escreveu sobre. Sim. Porque eu disse assim, também não só, porque nós também temos um outro etnógrafo excepcional, que já foi há muito mais tempo que faleceu, que é o Rocha Peixoto. Sim. Esse também, mas ele era tudo, não era só rancho e camisolas, era tudo era mais, excepcional. Adorava tê-lo conhecido. Era abrangente, se pudesse sentar à beira dela a conversar, adorava, mas isso não foi possível. Exato. São essas referências que a gente, quando tem outra idade, gostava de contactar e não consegue, não é? Mas é engraçado. Eu estou convencida que houve um filme, uma época na Póvoa, de um filme que foi criado sobre o poveiro, e que o grupo teve realmente aí a máxima importância, aquelas roupas foram, descobertas, entenda-se, não é? Sim, descobertas. Aquilo é branqueta, aquilo é o tecido da branqueta, tem a ver com o mar. Mas provavelmente mais alindado para a produção cinematográfica, creio eu, mas não tenho a certeza. O mesmo se passou com a Nazaré também. O Tamar, por exemplo, tem aquele grupo chamado Tamar, que tem a ver com o nome do filme. Que é um termo que se usa na Nazaré por causa das marés, penso eu também, não sei se estou a dizer bem. Mas é engraçado como às vezes estas coisas empurram a população para a descoberta, para a segurança do que é deles, para a afirmação pessoal. No caso da camisola foi mesmo isso tudo que me está a dizer. E também a maneira de algumas pessoas voltarem a produzir, não é? Sim, até porque já havia outro caso de uma senhora que já fazia camisolas desse género, punha depois também chita e usava outros adereços. Sim, outros adereços, pronto, e também se falava da senhora, mas já estava quase esquecida, a loja acho que até já fechou e tudo, não sei o quê. Quando a outra estilista usa a camisola, meu Deus, aquilo foi a revolução. Até a loja abriu outra vez, não é? Abriu tudo, é só exposições e desfiles e é como digo, pessoas a aprender a fazer. Há formações que abrem constantemente na zona até mais na altura do verão, antes do verão um bocadinho, constantemente formações a abrir para pessoas aprenderem a... Que bom que foi. Foi uma coisa extraordinária. Em todos os aspectos, economicamente, turisticamente, o aspecto patrimonial, laboral também. Tudo. Portanto, não deixa de ser curioso. Realmente, são as imagens de marca e realmente aquela camisola. Sim, aquela camisola qualquer pessoa detectava claro. Que era da Póvoa. E com as siglas que lá está, ex-libris Mas sabe que os estilistas pegam muito nessas peças-chave e para a partir daí criar novas tendências. E o que acontece é que com as tendências lá vão as nossas coisas, não é? Precisamente. Que se transformam. É uma pena, não é? Pronto, quem está do lado das peças tem de ter um certo cuidado em não abrir mão delas, não é? Exatamente. Ou então com algumas condições, não quer dizer que não se baseiem nelas, não é? Esta guardiã das coisas perdidas, para além de ser ficção, uma grande parte, baseia-se numa história da sua aldeia. Lembrei-me agora por causa até da figura que aqui está e tudo. Tem a ver com a sua aldeia mesmo ou
Digamos que aquela parte que se pode dizer que é da terra, pronto, ou que se baseou nela para... Conheceu uma figura, com certeza, que lhe criou esta imagem, não? Sim e não. Nem. Mas eu acho que até mais em termos de... Porque assim, são vários contos, não é? São um bocadinho diferentes, não, falar de um ou do outro. Esse é o que dá realmente o título à obra, porque é também o primeiro conto, logo. Eu acho que diria mais em termos de lugares. Por exemplo, há uma parte, que eu não vou contar a história naturalmente. Claro, acho que mas há uma parte... Não convém. Há uma parte muito específica, aliás, no conto da Guardiã, que é o lugar portanto, do aqueduto. Porque nós, na nossa freguesia, entre outras coisas muito bonitas que lá temos, passa o aqueduto de Santa Clara, que é um aqueduto, portanto, que vem do convento de Santa Clara e de Vila do Conde, e que vai até outra freguesia, que é onde tem depois a água, não é? Onde tinha a água, e esse aqueduto passa no meio da freguesia. E o que é que acontece? Agora já ninguém liga a isso, lá está, mas em tempos idos havia muita sensação de que o aqueduto era como que uma divisão entre o bem e o mal. Aquelas coisas que o povo tem também, não é? Que inventa, não é? O que não era bom andar a determinadas horas em destes sítios, porque podia vir o demo, não sei o quê. Pronto, aquelas... Lobisomem. Sim, o lobisomem não tanto ali naquela zona, mas... Sim, uma figura mas uma figura desse mística, género. E então essa divisão entre o bem e o mal, o aqueduto aparece aí nesse sentido também. Portanto, também, é por isso que eu digo... Fantástico, sim, não é? E de alguma forma a recolha de lendas, não é? Pois. Mesmo que subtil... mas há sempre ou esse lugar ou a fonte, que já não existe agora, que é a fonte do Senhor dos Milagres, que era uma água, portanto muito perto da igreja de São Miguel, da igreja paroquial, que é uma água já muito antiga, certamente já do tempo dos castrejos, até porque nós temos lá um castro que não foi ainda identificado. Não, ele está lá, foi identificado, mas não foi escavado, não, pois. Infelizmente. E a A28 já partiu uma grande parte do mesmo. Mas sabemos que ele está lá. Não fizeram nada, mas sabemos que ele está lá. E há uma fonte relativamente perto, que nós chamamos a Fonte do Senhor dos Milagres, que os pescadores que sempre tiveram uma ligação muito forte à nossa freguesia, porque durante muito tempo... Isto é melhor, se calhar, explicar só um pequeno pormenor. A Argivai é a terra-mãe, ou seja, já existia poveiros, naturalmente, mas até se transformar naquela comunidade pescatória enorme que é agora... vinham a Argivai à missa, à igreja. Portanto, quer os poveiros, quer os das Caxinas, os pescadores, quer os de Vila do Conde. Portanto, a ligação à minha freguesia é realmente muito grande. E os pescadores tinham o hábito de passar ali em 2 sítios. Na fonte, iam beber água, rezando para que, mesmo que morressem no mar, o corpo voltasse. E depois, mais tarde, até porque a capela é mais recente, a capela é do século XVIII, a igreja não, a igreja já está pelo menos desde o século XVI, pelo menos, mas eu acho que é anterior. A capela do século XVIII é a capela de Nosso Senhor de Bom Sucesso. Portanto, eles iam ali, sim, mas depois também passavam na capela mais tarde, não é? Portanto, há aqui uma ligação muito forte. Milagres, sim, os milagres, sim. Portanto, há aí também uma parte da história em que há a ligação à fonte. Portanto, o que eu quero dizer com isto, há muito de mim, porque quem me conhece sabe que eu estou aí, de alguma forma, numa personagem ou noutra, ou com pessoas que conheci, é verdade, ainda vivas ou não, e há depois a ligação inevitável às raízes, à fonte, à igreja, ao aqueduto, a tudo que no fundo faz parte da minha história. É da história de toda todos. A gente. Sim, dali, sim, é? de todos, das raízes, sim. Eu só para acabar queria só dizer que o segundo conto deste livro, que é a Fada Leia, Fada Leia, foi dos meus primeiros. Começa assim e não digo mais nada. Há algures um jardim mágico. Ninguém sabe onde fica, eu sei, mas não posso dizer. Prometi segredo e as promessas são para se cumprir. Isto é mesmo à portuguesa. Eu sei, mas depois, se calhar, ainda conto, mas não sei se vou contar. Mas vai, com certeza, que ali à frente vamos saber do que se trata. Sim. Aconselho, então, a leitura da Guardiã das Coisas Perdidas, que são 9 contos interessantes, com alguma ficção à mistura, como convém sempre,
às vezes não é necessário, mas sendo melhor ainda, e agradecer a presença da Sofia e desejar que passe um bom tempo em Viana, que continue a escrever como até aqui. Sim. E a surpreender-nos, que é isso que a gente pretende, já sabe, os Ansas estará sempre à espera, não de coisas perdidas, mas de coisas novas. Está bem? Está bem, novas, muito obrigada. Apoiadas na claro. sabedoria popular e na história local, se possível. Quanto a si, já sabe, na próxima semana estaremos cá com um tema diferente. Quem sabe falaremos também de um outro livro, mas será com certeza com um assunto muito, muito diferente deste, e esperamos com certeza a sua companhia, porque se não estiver desse lado já sabe que isto não é a mesma coisa. Fique bem, boa semana. FM